Amigos do Saúde Digital, nesse episódio aqui de fim de ano, tô recebendo meu amigo, grande amigo Luiz De Luca, conhecido de todos no setor de saúde. E a gente vai falar de 3 temas muito importantes. A gente vai falar de retrospectiva de 2023, tendências para 2024 no setor de saúde e o papel da liderança. Grande De Luca, obrigado pela sua presença. Só esse papo aqui já me vale uma aula, você sabe, né? E te receber aqui ainda é melhor ainda. Porque se a gente não tivesse gravando, eu já estaria sendo privilegiado. Agora aqui comigo, aqui num podcast, melhor ainda. É uma grande troca, Lourenço. Eu acho que, como nós estamos colocando aqui, olhar como que está sendo o ano corrente, que estamos terminando, mensagem de Natal para os nossos ouvintes. Isso. O que espera para o 24 e qual é o nosso papel como líderes? Eu acho que a gente está passando um momento dentro da saúde pública, suplementar, talvez o nosso foco maior seja na saúde suplementar, né? O que a gente espera, né? E como devemos nos posicionar e, obviamente, com toda essa parte de uma nova liderança, desse empreendedorismo, o que podemos fazer para um novo posicionamento? Ô De Luca, não podemos começar sem o seu background. Eu sei que você já esteve aqui, mas vai que alguém não te conhece. Fala rapidamente por onde você já passou para o pessoal te conhecer. Eu acho que eu sou um engenheiro que virou saúde, né? Então, você sempre traz a visão dos colegas médicos. Eu não sou um colega, né, de formação, mas sou um colega de estar do setor da saúde, né, aproximadamente... Nós estamos colocando, foi em 85, então são 38 anos no setor da saúde, quase a sua idade. Né? E passei por 17 anos dentro da indústria, na área de diagnóstico por imagens. Depois, os últimos 15 anos, eu fui para a área de prestação de serviços, como CEO de hospitais, né? Hospitais como 9 de Julho, Samaritano de São Paulo. Depois assumi um grupo de hospitais do Américas, do grupo da UHG Brasil. E atualmente, desde 2018, eu faço parte de conselhos, né, e advisor no setor da saúde para área de investimento, para fundos de private equity, alguns venture capital. E tenho o prazer também de estar atuando como mentor, né, da Ehrets-Bill do Albert Einstein. Sensacional. Vamos lá, vamos falar aqui 2023. Vamos resumir. Você perguntou o que você achou de 2023. Eu falei uma frase ali, né? Eu acho que foi um ano que a gente andou de lado. Qual que é a sua opinião? Eu acho que é um ano que todo mundo coloca muitas reclamações do que aconteceu pós-pandemia, né? Se nós formos analisar o que aconteceu em 19, antes pandemia, aí nós tivemos 2021, que foi o período da transição da pandemia, e o ano passado foi um ano que começamos a orbitar mais livremente, sem talvez alguns eventos ligados à pandemia, embora se tenham traçado ainda do aspecto da pandemia. 23 foi o ano mais limpo, fora a pandemia. O que a gente está trazendo é uma discussão, qual o efeito, se o efeito represamente ainda existe, ou nós temos uma nova referência de utilização do sistema de saúde, tanto da área pública como da área privada. Eu acho que nós estamos tendo uma nova referência de utilização do sistema, por vários fatores. Né, fatores de as pessoas quererem se cuidar mais, fatores ligados a uma parte do envelhecimento, as pessoas começam a ficar mais velhas, começam a ter demandas ligadas à sua saúde. Né, houve uma variação do aspecto comportamental em relação à parte de wellness, então preventivamente a gente começa a buscar novos hábitos. E tem um lado que a gente não pode desconsiderar, que é a cadeia produtiva do setor da saúde, né? O médico precisa produzir, o sistema precisa produzir, né? E esse sistema ele trabalha uma relação de estímulos conflitantes. Então, assim, você tem um movimento, né, de voltar, teoricamente, a uma utilização, talvez um pouco mais solta do que deveria, né, por o sistema não estar alinhado. Eu acho que esse é o que está acontecendo em 23 e eu acho que isso está trazendo impactos grandes, né, conciliado, infelizmente, por uma alta de juros global, em relação, obviamente, à inflação, que ainda é decorrente do processo da pandemia, uma escassez de mão de obra especializada. Você pega isso numa visão, né, dos mercados internacionais, na área da saúde especificamente, e, obviamente, a cadeia de suprimentos está passando por um reajuste em relação à produção e às suas correções de preços, variação cambial, guerras, que afetam, obviamente, o modelo produtivo,
né? E, mais uma vez, eu acho que trabalha o aspecto da necessidade de produção do setor. O que a gente percebe? Você vê uma variação do prêmio, que significa o custo para ter um determinado seguro, generalizando o sistema da saúde suplementar, teve um aumento em relação a este prêmio e as suas decorrências em relação a isso, né, de um problema de fluxo de caixa das empresas. Quando eu falo assim, andou de lado, a gente teve, pelo menos para as empresas digitais, para o mundo, para o ecossistema de tecnologia, startups, a gente teve ali um boom de financiamento, né, e de supervalorização, um boom de notícias, manchetes de jornais, um boom de esperanças nas tecnologias. Em 2023, a gente talvez uma tecnologia que se destaque com grande impacto é a inteligência artificial generativa. Enfim, a inteligência artificial se tornou palpável para a maior parte das pessoas. Entretanto, a gente ainda não viu aquela abundância de capital financiando os negócios de tecnologia. Os grandes anúncios de investimento que a gente teve foram anúncios, inclusive com downsize, ou seja, a empresa pegou dinheiro a um valor menor do que ao valuation anterior, que isso é péssimo para os empreendedores, né? A empresa perdeu valuation. E a gente teve uma estabilidade desse momento da tecnologia. Assim, não tem uma queda, mas também não tem um crescimento. Tem uma estabilização das notícias, dos movimentos e a inteligência artificial generativa despontando, se tornando palpável. Então, eu dei assim a minha impressão sobre o ambiente, o ecossistema de tecnologia, né? Quando a gente fala aí, o seu resumo muito bem aí do setor de saúde, a situação é muito grave do ponto de vista dos provedores de saúde, da medicina suplementar, que os números são chocantes, na minha opinião. A gente fecha 2023, as operadoras se sustentando, se financiando com um lucro financeiro, ou seja, com o dinheiro que ela tem lá no banco, que está rendendo juros, graças à alta taxa de juros, mas com uma sinistralidade alta e crescente e com um prejuízo operacional alto e crescente, o que traz consequências sérias para 2024. Onde que vamos estar, onde que nós vamos nos posicionar se o grande financiador do setor de saúde, tirando o SUS, está em maus lençóis. Qual que é a sua opinião? Eu acho que você trouxe dois pontos interessantes. Vamos olhar em investimentos, né? Quando a gente fala financiamento, vamos ver para a ótica do investimento. Investimento, nós vamos trabalhar o modelo do Private Equity e Venture Capital. Então, obviamente que as startups estão mais ligadas ao capital do Venture Capital. Mesmo no Private Equity, a gente percebeu uma esfriada, né? Então, não houveram as aquisições esperadas. Como você falou, o nível de endividamento está alto, né? As aquisições não se pagaram da maneira que se esperava, com juros elevados, fluxo de caixa está complicado. Então, muitos dos seus investimentos que você fez no passado dá uma precificação talvez não adequada, os múltiplos estavam muito elevados, né? Ontem eu tive uma reunião de um grupo de investimentos e nós estávamos discutindo, você tinha alguns múltiplos de 10, 12, né? Hoje você já está voltando a um valor de 6, 7. Você fala 10, 12, 6, 7, eu quase estou diminuindo de 40% a 50%. Né? Os múltiplos, dependendo do setor da saúde que nós estamos falando. Então, essa precificação estava muito abusiva. Todo mundo achava que estava, uau, o mercado está indo, né? Tem flores para todo mundo. Na verdade, o que tinha muito era espinhos nas flores, né? O que a gente percebeu no Venture Capital? Uma coisa semelhante, como as coisas no Private Equity estavam positivas nas aquisições, os PowerPoints estavam supervalorizados. Qualquer PowerPoint valia 10 milhões. Né? Então, todo mundo falava, legal, pandemia, estamos agora na telemedicina, tudo vai virar digital. Tem um aspecto comportamental que a população não necessariamente migra de uma hora para outra para uma mudança de modelo. E nós voltamos para os presenciais, voltamos para os pronto-socorros cheios, voltamos para as cirurgias tradicionais, voltamos para a superutilização dos exames.
Então, tudo que a gente estava defendendo na saúde digital, que achava que poderia ser, né, uma transformação, uma engrenagem de transformação, ela não aconteceu da maneira que se esperava. E eu acho que houve muita oferta de coisas vazias, né, e a precificações muito elevadas. Então, hoje, você falou, a maré, o que acontece quando a maré seca? Né? Ela volta, você vê que sobrou na areia, né? Sobrou um monte de concha. Mas era tudo concha vazia, né? Não tinha concha cheia. Então agora nós vamos sobrar aquelas conchinhas que conseguiram ficar um pouco mais umedecidas, essas daí vão conseguir novamente se nutrir. Né? Eu acho que a gente volta num processo, né, de finalzinho de 23 e 24, existe uma esperança de capital mais inteligente para as startups. Não é um capital como tinha no passado, ele é mais inteligente. Então, ele vai ser uma precificação menor, vai ter que ter um processo em termos de definição de mercado, de produto, de solução, né, mais concreta, mais substancial. Concordo com você que existe uma possibilidade de trazer novas ferramentas através da IA. Eu acho que isso vai trazer modelos de algoritmos de negócio que poderão ser melhorados. Não significa que isso vai fazer um grande boom, né? Ele vai melhorar algumas soluções mais interativas. A gente percebe isso na área de fluxo paciente, vê isso na parte de process mining no ciclo de receita, né? Na sua área, especificamente na área de diagnóstico, né? Você como radiologista de formação, a gente vê bastante coisa vindo. Teve agora o ESNA, muita coisa em IA em relação à parte, né, de sistema de apoio decisão clínica. Então, essas coisas vão continuar nutrindo o sistema, mas numa outra referência econômica. Eu acho que isso que nós temos que estar atentos. Eu acho que é muito importante, né? Muitos empreendedores nos escutam, a gente entender esse financiamento desse mercado, né? É muito legal você fazer a comparação do Private Equity com o Venture Capital, que para mim foi o mesmo movimento, né? O mesmo movimento de Private Equity, de Venture Capital. E o risco, né? O problema que um empreendedor tem quando ele vende algo no PowerPoint que ele não consegue entregar. Isso é um problema muito sério, porque se você tiver pegar um dinheiro, um valuation que está inflacionado, você vai pagar com o seu bem maior, que é o percentual da empresa que você construiu. Né? Então, você vai ser diluído a uma taxa muito mais acelerada, que enquanto se você tivesse vendido o que você consegue entregar, isso não aconteceria. Então, esse é o primeiro ponto. A gente mostrar, a gente falar que nem tudo que está lá no valor, as manchetes lá do valor econômico, tal, isso é bom para você. Você precisa entender o que o seu negócio precisa e aonde que você pode ir com as suas próprias pernas. E muitas das vezes o que se fala é que quanto mais dinheiro pegar, melhor porque eu vou crescer mais rápido, vou ganhar mais mercado. Vou ganhar mais mercado a custo de quê? Eu vou comprar crescimento. Se eu compro crescimento, eu tenho que pagar. E se esse crescimento não se sustenta, a minha empresa quebra. Então, essa questão ela é muito importante no mundo do Venture Capital, né? E há uma expectativa de redução da taxa de juros. Isso é positivo, porque quando tanto o Private Equity para fazer um M&A, uma aquisição, a taxa de juros ele está calculando aquele dinheiro trazido ao valor presente, né? Então, se tem uma taxa de juros, é melhor ele deixar os dinheiros lá rendendo sem tanto risco. Então, com essa tendência, em 2024, a gente espera mais volume de negócios, tanto de M&A quanto volume de negócios de investimentos em startups. Isso é uma realidade. E aí, o grande lance o que você traz uma maturidade maior, tanto dos investidores, compradores, quanto dos vendedores. Eu brinco, né? Você é corredor, eu gosto de correr também. E a gente sempre brinca na São Silvestre, né? Porque a gente sempre sai de um plano, aí tem uma descida, né? E depois você vai passar, obviamente, por um terreno que tem uma altimetria variável, sobe a Brigadeiro. Na descida a gente fala assim, agora, né, todo mundo é adulto, né? Na subida, né, a gente fala assim, agora nós vamos ver a separação dos adultos das crianças.
Eu não quero correlacionar a idade do empreendedorismo como uma situação de diferencial em relação ao seu negócio, mas o que a gente traz é estágio de maturidade. Eu acho que muita gente brincou, né, de valuation, todo mundo achava que ia ser unicórnio, tão pouco tinha formação para camelo, né, e nós estamos aqui passando, como você mesmo disse, tinha algumas startups com valuation de 70 milhões, 80 milhões, que está pedindo 20, 30 agora. Então, você imagine o aporte inicial, né, que começou num crescimento, um cash burn que o cara estava fazendo, crescer a qualquer custo, né, 70 milhões já não vale mais. Se o cara está falando que é 20, 30, nós estamos quase que 50%. Então, a sua diluição ela já está caindo pela metade, né, ou quase o dobro se você dependendo da referência. Logo, ele está mudando quase a situação de controle, ou o que a gente chama do cap table dele, começa a ficar sujo, onde o empreendedor começa a perder a sua grande referência. Eu tenho visto muitas startups secando, agonizando e quase morrendo. Não vou dar nomes, nós sabemos na área de saúde digital, teve uma grande que captou, não conseguiu aportar o desenvolvimento dela e fechou. Decidiu devolver dinheiro para alguns investidores para não ter essa dívida ou para não morrer, né, na sua diluição. Eu acho que esta maturidade vai vir melhor para 24 em todas as perspectivas do investidor, do empreendedor e do utilizador da tecnologia. Eu acho que esta maturidade do utilizador ainda é baixa. Nós ainda comparamos os custos de uma determinada funcionalidade aos sistemas, principalmente na área da saúde digital, ao teu HIS, o preço do teu HIS. Não é mais essa referência. Você não tem que referenciar o custo do teu RP, o teu HIS, como uma precificação que a utilização da saúde digital tem que estar correlacionada. A correlação está ligada à produtividade, à eficiência, a uma melhor assistência, ao recurso que foi aportado e como retorna esse recurso em várias cadeias, em vários canais, não necessariamente só no econômico. Eu acho que essa maturidade a gente tem que desenvolver ainda mais, porque a gente trabalha muito a visão, o dado é o novo petróleo, é o novo ouro. Mas o que você está fazendo com esse dado? Como você está utilizando esse dado de maneira eficiente? Então, tem muita gente ainda, né, minerando o dado sem saber o que fazer com ele. Logo, não tem valor. Você minerar algo que você não sabe fazer, você não tem valor. Quando você minera, né, situação, né, de ouro ou outros minerais que você tem aplicação, obviamente essa valoração é diferente. Nós vamos passar por esta maturidade, Lourenço. Eu tenho sentido ainda muita imaturidade no setor de uma maneira generalizada, né, principalmente do empreendedor em relação ao que ele está vendo como, né, a dor no setor e o utilizador que não identifica a sua própria dor. Quem compra, né? Tanto Exato. Quem vende a tecnologia quanto quem compra a tecnologia. E eu acho que vale a pena a gente voltar para a saúde suplementar para a gente trazer mais pontos aqui, porque a saúde suplementar a gente pode considerar como um grande financiador do sistema. Tirando o SUS, né, o grande financiador do sistema de saúde é a saúde suplementar. E a gente tem números preocupantes. Como a gente já falou, sinistralidade, taxa de lucro operacional deficitário, não tem lucro operacional, o lucro é todo financeiro. E a gente tem uma expectativa de redução da taxa de juros. Mas o que mais me chama a atenção, segundo o documento lá do Panorama da ANS, é o aumento da reclamação do usuário. Se você pegar os últimos 10 anos, a reclamação vem subindo consistentemente. E não é a reclamação de aspecto gerencial, por exemplo, glosou, tá demorando. Não, é a reclamação assistencial que tem crescido vertiginosamente. Então, o paciente, o beneficiário, está consultando, está indo na clínica, no hospital e não está se sentindo bem cuidado. E ele está levantando a mão e ele está reclamando. Como que você está vendo isso, sendo que temos as operadoras que investem o dinheiro que elas recebem dos RHs das empresas
E a gente tem os usuários que estão começando a perceber que o atendimento não está adequado, está aquém da expectativa dele. Lourenço, eu vi ontem na matéria no Jornal do Valor Econômico uma avaliação da Fitch falando sobre o que seria 24. E é interessante a visão do lado de investimento. Então, ele olha a precificação de ação, quais são as empresas que captaram e estão com nível de endividamento alto, ou exatamente o pagamento em relação, né, à utilização deste capital. Na matéria inteira que saiu no Valor Econômico não se fala em assistência. Então, eu falo que a referência da mensuração ela é distorcida dependendo da ótica que você utiliza. Né? Assim, se eu estou precisando, né, enxergar de perto, não adianta eu pegar um óculos, né, se eu sou míope, colocar a lente para longe, eu não vou conseguir enxergar e vice-versa. Então, o que você está trazendo é uma realidade. O processo assistencial está pior. Então, o usuário do sistema, tanto do público como da saúde suplementar, tem reclamado. Na saúde suplementar, que é um grande financiador, né, do sistema privado, né, a gente percebe que ele está reclamando porque está acontecendo exatamente na avaliação das empresas que tiveram investimentos, capital aberto, abriram capital, nível de endividamento. Então, eles estão reduzindo os recursos no lado assistencial, que é muito ruim. Porque isso, o usuário está perdendo uma qualidade assistencial, o usuário está correndo um risco maior, o usuário do sistema está pagando mais e recebendo menos. O que começa a abrir uma frente para um outro setor que ele pode ser bom, mas ele pode ser perigoso, que é nem o saúde pública, nem o da saúde suplementar, mas é o out of pocket. E aonde está o out of pocket? Está no varejo. Então a gente começa a ver sistemas do varejo da saúde vindo, que eu acho que é uma coisa boa para você começar a ter acesso, mas o problema é que esse acesso sem integração, ele não tem continuidade. Então você provém um acesso, seria legal que diminuiria em relação à saúde suplementar e à área pública, através do out of pocket, do pagamento, mas se você não integra ele no sistema, ele fica um sistema que não conclui. Então, eu acho que o sistema que nós estamos vivendo agora, ele está uma situação sem forma. A gente tem 3 blocos que não estão correlacionados, não estão ligados e tem iniciativas. Para mim, isso é quase voo de galinha, né? Galinha não voa muito alto, na realidade, galinha só pula. O que nós estamos vivendo é mais ou menos isso. A saúde privada está vivendo saltos, né, das duas formas, tanto na saúde suplementar como out of pocket. Logo, nós, empreendedores, vamos sofrer com isso, porque a gente tem que definir o nosso mercado. Acho que abre um mercado interessante, que é esse mercado do privado particular, que é o que paga mesmo. Este mercado deve crescer. Agora, existem outros financiamentos que a gente não está vendo, que são mercados que estão acontecendo no mercado norte-americano, da atenção primária da saúde, que você viu que aconteceu na Amazon, CVS, né? Isso aqui no Brasil começa a ficar mais evidente. As telecoms estão investindo nisso. Sistemas de saúde estão começando a oferecer isso para o out of pocket. Um lado a gente fica preocupado pelo sistema público e da saúde suplementar, para o outro lado a gente começa a desenvolver um novo sistema. É uma sinalização, embora cuidadosa, porque se não houver integração ele vai se perder. O que a gente pode pensar, né, para a gente tentar, já que a gente falou um pouco de retrospectiva e tendências, como que a gente pode classificar ou apontar papéis dos líderes para 2024 nesse cenário, De Luca? Sabe, eu queria primeiro te começar por uma definição. Como que você define a diferença entre um líder e um gestor? Olha, eu tento trabalhar um pouquinho junto. Eu acho que o líder, né, em relação à referência que ele traz
né, walk the talk, que realmente o que ele fala e o que ele faz e como ele conduz o time dele, né, eu acho que essa discussão desse alinhamento de condução, né, esse é o papel da liderança. A gestão ela traz através dos processos, dos indicadores. Então você tem que conciliar uma boa liderança com bons indicadores de gestão. Uma liderança sem gestão, você pode ter um risco enorme, você pode ter um louco, né, que ele realmente traz uma liderança, mas para o mal, ou para uma inconsequência, né, ou uma consequência muito ruim. Então, eu acho que você tem que alinhar uma boa liderança com uma boa gestão. O que eu vejo isso aconteceu em 23, né, e eu estou começando, e aí eu quero ouvir depois a sua posição como uma nova liderança para 24, eu vejo líderes muito discursivos, muitos verbais, né? Eles falam o que acham que deveria acontecer, mas eles não fazem. Então é uma liderança, né, representativa vazia. Isso é muito ruim, né? Se você vê isso em eventos, né, eles falam o que eles acham que deveria acontecer, mas não fazem nada, continuam praticando os mesmos hábitos. Então acho que a liderança transformadora é aquela liderança que ela, através de uma boa gestão, ela consegue mudar os modelos, mudar os hábitos, mudar as suas organizações. E eu acho que essas lideranças, elas ainda são carentes, mas eu acredito uma nova liderança, e a nova liderança não é só na idade, talvez uma oxigenação do sistema que a gente tem hoje, com profissionais vindo de outros setores, e que isso traz uma nova liderança que possa oxigenar isso, que queira fazer transformações de modelos, de referências, de gestão de riscos distintos. E você, como um empreendedor e uma nova liderança, como você vê o seu papel nisso? De Luca, obrigado por me classificar como uma liderança da nova geração e nesse local que você me situa. Fico feliz. Gosto muito da sua definição de líder e gestor. E eu acho que a primeira coisa que eu queria falar antes de responder precisamente a sua pergunta é que a gente tem que classificar que os dois são importantes. E não tem um líder sem um bom gestor e não tem gestor sem líder. E o importante são as pessoas entenderem o que elas são. Eu sou um líder ou sou um gestor? As pessoas, não há uma diferenciação de quem é melhor do que o outro. O negócio, a sociedade precisa de bons líderes e bons gestores, né? Mas o gestor, por definição, ou o gestor puro sangue, ele é o garantidor do que foi o combinado. Ele tende a ser mais resistente às mudanças. Ele tende a garantir os indicadores, a performance, que é aquilo que o líder apontou. O líder é o cara da visão, é o líder que vai arriscar a inovação, é o líder que vai falar assim, precisamos ir para lá e esses são os novos indicadores. Porque se a gente não tem claro essa definição, De Luca, e eu estou falando, eu sou inexperiente para falar, mas é o que eu enxergo. A gente pode incorrer em processos, como você está dizendo, quando a gente fica só nas palavras. Então, eu gostaria de ir para lá, mas eu não quero arriscar. Eu quero manter o status quo, eu quero manter os processos, mesmo sabendo que esses processos têm data para acabar. Essa conscientização, ela é muito importante, do papel. O bom líder, ele precisa carregar consigo pessoas que ajudem ele a alcançar essa visão, alcançar esse sonho. E ele vai precisar de pessoas que mantenham a situação, mantenham os processos, cuidem da governança, enquanto ele está olhando para fora, enquanto ele está olhando para o além. E o bom, porque se você passa isso para o gestor, é conflitante com o mecanismo que ele tem de manter aquele status quo, de manter as premissas, de manter o que foi combinado. Esse é o primeiro capítulo assim, que eu gosto de trazer. Assim. Eu gosto da tua colocação, embora eu colocaria eu colocaria alguns ingredientes. Eu acho que um gestor,
né, que ele garante esse processo, né? Você trouxe uma palavra que está ligado a uma correlação entre, né, as definições de governo, que está ligado à governança e gestão. Acho que tem que caminhar, né, as diretrizes da governança e, obviamente, implementação através da gestão. Mas eu acho que nós estamos numa fase que o gestor, além de garantir os processos, as rotinas, os indicadores, nós temos que trabalhar gestores que trazem um pouquinho do intraempreendedorismo. Então, esses gestores também têm que começar a olhar mudanças. Eu gosto de trabalhar gestor que trazem transformações. Além de lhe garantir o resultado, né, ele tem que trazer transformações. Exemplos. Se a gente pegar o que está acontecendo hoje no mundo da corrida, a gente percebe que você tem maratonistas que estão tentando abaixar os seus tempos. Nós vimos, né, o Kipchoge aí que quebrou, né, fez uma bela performance na maratona de Berlim, e veio um maratonista que ninguém conhecia e quebrou o recorde mundial em Chicago. Né? E você fala assim, uau, o que significa? Eu acho que essa é a nova liderança. Esses caras vêm assumindo papéis porque eles trazem alguns caminhos que talvez os gestores antigos não tenham visto. Então, eu tenho que oxigenar também esse modelo dos gestores tradicionais, que são os garantidores dos processos, mas buscar novos processos, novas transformações, porque os modelos vão se transformando. Então, e se você não fizer isso, a sua liderança ela se perde no modelo. Eu estava conversando com um gestor na prestação de serviço e ele me colocou uma vez uma colocação bem interessante. Falou assim, eu não preciso mudar nada agora, eu preciso fazer o tradicional bem feito, porque eu tenho uma demanda e eu estou com as coisas assim, minha linha de produção está cheia. Sim, legal, ele está vendo isso, aquela história do queijo, o queijo dele está lá hoje. Pode ser que amanhã ele olhe e o queijo dele não esteja mais lá, porque ele não se inovou, ele não se transformou. Então ele está garantindo o processo atual, mas ele não está olhando para a necessidade futura. Então, acho que a gente tem que mesclar um pouco, Lourenço. Eu quis definir bem os papéis para produzir o estereótipo. Mas o melhor gestor é aquele que conseguir adquirir características do líder, e o melhor líder é aquele que consegue características de gestor, né? Não pode ser separado. Separado vai dar ruim, né? Mas é porque eu acho importante, quando eu tive esse entendimento na minha profissão, na minha carreira, me ajudou muito. Porque quando você, enquanto profissional, entende aonde você é forte, aonde está aonde que você está disputando os primeiros lugares, você vai focar suas forças ali. Isso não quer dizer que você não tenha que desenvolver habilidades para te sustentar. Então, esse posicionamento, esse autoconhecimento, para mim, ele é muito importante para quem atua no mercado de trabalho. E no meu papel, na minha visão, um líder, ele tem 3 pilares que ele precisa cuidar. O primeiro pilar que eu acredito do líder é a visão. É aquele que ele tem um insight, é aquele que vai atrás dos insights, é aquele que talvez enxerga alguma coisa que os outros não estão enxergando, é aquele que vai sustentar esse insight dele com números, e é aquele que ele vai vender esse sonho para o time dele. O segundo pilar é a sustentabilidade. Eu acho que, quando eu falo sustentabilidade, é não cair em cantos de sereia, é não achar que fazer valuations altíssimos, é não gastar mais do que ganha, porque uma empresa boa sempre foi boa aquela empresa que gera caixa, que tem marketing, vendas, tudo organizado. Então, sustentabilidade do ponto de vista de time, sustentabilidade do tipo de diversidade de pessoas, sustentabilidade em estar aderente às políticas vigentes, à ética, aos compromissos com o meio ambiente. O outro pilar, tão importante quanto, é o pilar de pessoas, é o pilar de cultura. O líder, ele precisa ter esse pilar muito bem desenvolvido. Ele tem que saber cuidar de pessoas, ele tem que saber ter empatia, ele tem que saber motivar, ele tem que ter uma comunicação assertiva, intencional, clara.
Então, voltando nos 3 pilares, sustentabilidade no meio, visão e pessoas. E fazer tudo isso bem feito é difícil pra caramba. E qual o papel dessa liderança para 24? Agora traz isso para a realidade. O papel dessa liderança para 24 é arriscar mais do que arriscou, porque você não vai ter mudanças significativas fazendo a mesma coisa. Então, quando eu falo do líder é aquele que tem visão, é aquele que ele precisa correr riscos, ele precisa ter a visão e não só cuidar do status quo para manter o que já está feito. Ele precisa dar passos, nem que sejam pequenos, nem que sejam controlados. Mas esse líder, ele precisa ter essa visão e arriscar. Ele precisa ter a coragem de implementar. Talvez esse, para mim, seja o principal papel para 2024 dos líderes do setor de saúde. Olharem mais para o risco, tentarem deixar de fazer a mesma coisa que ele já sabe o resultado que vai ter. Pode parecer um pouco que eu falo com conflito de interesse, porque eu vendo inovação, mas a gente percebe quando o líder, o gestor, ele está... Cara, isso aqui sempre funcionou, sempre deu certo, e eu vou fazer a mesma coisa. Isso. Então, eu apontaria isso. Eu concordo com você, que eu acho que o líder tem que deixar de ser arrogante, né, daquilo que ele acha que sabe tudo. Eu acho que o bom desenvolvimento, né, quando você fala de pessoas, quando você fala de sistemas, você fala de cultura, você fala de sociedade, é o líder que aprende. Né? O líder que aprende, ele não sabe tudo. Né? Por isso que já disse, o líder que aprende. Né? O líder que aprende, ele tem um repertório que ele é robusto, mas ele sempre abre para novos conhecimentos, ele expande o seu repertório. E esse repertório vem com mudanças, não é fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas está repetindo o repertório. Né? Então, como é que você expande o seu repertório? O seu repertório ele vai com novas metodologias, com novas tecnologias, com um time mais oxigenado, né? Uma situação de trocas, de contrapontos que você não espera. Eu acho que essa é uma liderança transformadora, né? Que você tem um time que te desafia todo o tempo. O teu desafiar não é uma ameaça. O seu desafiar é como a gente pode fazer melhor, como é que eu posso ir mais longe, não estar conformado com a determinada situação. Eu vejo uma certa conformidade. A gente reclama das mesmas coisas porque a gente continua fazendo as mesmas coisas. E de uma maneira generalizada no setor. A gente se acomoda nesse turbilhão de reclamações mantendo as mesmas coisas. Isso não é transformacional. As pessoas perguntam, o saúde, né, o setor da saúde precisa mudar, a saúde suplementar precisa mudar, que nós chegamos no final do poço. Está longe do final do poço, Lourenço. Eu não consigo ver o fim ainda. Logo, mais coisas vão acontecer, para o bem e para o mal. Nós não estamos no final do poço. Então, é o momento de trazer o teu ponto, uma reflexão, um ano que está começando, né? Nós estamos terminando o ano, né? E 24 está aí. Vamos começar 24 com uma visão mais transformacional, de aprendizado, de fazer coisas diferentes, de arriscar mais, de trabalhar o novo e não repetir o velho. Perfeito. A palavra, para mim, uma palavra é coragem para correr riscos. Porque sem riscos não vai mudar nada. Né? Sem riscos não vai mudar nada. E aí, até um ponto que eu me pergunto muito, até que ponto o risco está muito associado à necessidade. Quando você vê essas estruturas que elas são lucrativas ou elas funcionam desse jeito há muito tempo, né? Que motivação, que necessidade esses líderes têm para correr risco, sendo que está assim e o cargo dele não está em jogo, ou a estrutura não está ameaçada. Qual que é a sua intenção? Qual que é a sua impressão? Então, eu acho que hoje todos nós estamos em risco. Né? A gente olha modelos, né, transformacionais. Vou pegar o recente da OpenAI. Né? E uma situação
uma situação de propósito, que é não, uma empresa sem fins lucrativos, que era trazer a acessibilidade da inteligência artificial. E uma empresa com fins lucrativos falou assim, cara, esse negócio eu preciso de recursos para poder desenvolver, tem muita coisa ainda para acontecer. E aí você teve um conflito entre as partes interessadas e, obviamente, houve um problema de governo, de governança, e aconteceu o que nós vivemos nas últimas semanas. Eu acho que não existe mais o comodismo, né, daquilo que está indo bem. Todos nós temos um risco. Quem está acomodado, ele está acomodado por 1, 2 anos. Então, quando você fala de visão, esse não é um líder, porque se ele está olhando para curto prazo, ele não está olhando a sustentabilidade do negócio dele, está olhando os interesses dele. Então, essa é uma visão curta, uma visão míope, uma visão de 2 anos, até talvez pela idade dele, seja o momento que ele, né, fala, daqui 2 anos, depois eu vou fazer outras coisas. Mas o propósito da organização, ela está desviado. Nós vimos recentemente uma instituição financeira super robusta trocando uma liderança que ninguém imaginava. Eu não posso entrar no detalhe aqui. Pô, um banco trocar a liderança. Por que será que trocou a liderança? Porque a gente percebeu que mesmo com a solidez de banco, de juros altos, não estava satisfeito com aqueles modelos. Você vê novos modelos fintechs que estão acontecendo aí, porque modelos de pagamentos diferentes. E uma instituição que todo mundo achava que nunca ia mudar, é o modelo do pagamento, o modelo do econômico em relação... E a gente tem visto discussões homéricas. Hoje a gente fala assim, até o real digital está se discutindo. Você anda com dinheiro em papel, tem lugares que nem aceitam mais. Né? Tem um lugar que eu tomo café chamado The Coffee, eu gosto de ir lá, você não consegue pagar. Coincidência, eu estava com a Silmara, que trabalha comigo, e falei assim, Silmara, vi a plaquinha lá. Falei, por que você acha que eles só aceitam o cartão? Aí ela me respondeu o que eu queria escutar. São 2 fatores, né? Porque quando você tem um pagamento digital, você aumenta muito mais a transparência do que do caixa que está correndo ali, né? Além de você trazer inovação e ser mais rápido, tudo. Mas você vê a importância disso? Porque se você pensar bem, esse The Coffee, ele está pagando mais porque ele tá investindo no dinheiro digital. Porque o cartão está ficando com uma taxa. Se ele estivesse recebendo em cash, ia sobrar mais para ele no final do mês. Mas olha a transparência da transação. Pode ser um item muito pequeno, né? Uma cafeteria, mas isso mostra a noção do líder que está ali. Eu aceito ganhar menos para eu trazer transparência, para eu trazer rapidez, eu trazer agilidade para esse setor. Esse é o custo do controle, Lourenço. Por que é o custo do controle? Porque eu evito fraude, né? Então, assim, eu não preciso ficar contando dinheiro, risco de assaltos, menos gente, menos sistema físico. Então, assim, o risco do controle tem um custo, talvez menor do que o custo financeiro. E aquilo que você falou. E a gente tem visto isso, né? Então, assim, o modelo digital mostra esse caminho. Na saúde não vai ser diferente, né? Cada vez mais. Uma discussão que a gente tem, que foi dos últimos 18 meses, 1 ano e meio, que ficou muito eminente e já acontecia, são os fraudes do setor da saúde. Então, cada vez mais engrenagens para diminuir os fraudes. E isso vai acontecer, né? Então, eu acho que esse modelo transformacional é que muda. Por isso estou falando, tem que ter mudanças, tem que ter novos hábitos, novos modelos. E os novos hábitos mudam a cultura. Deluca, quem que foi um líder que te inspirou? Você pode falar nome ou não, ou você pode falar características, se você não quiser citar nome. Não, eu acho que não. Hoje falar nome acho que talvez seja um pouco obsoleto, né? Eu tenho trabalhado muito, olhado muito modelos de performance, Lourenço. Eu gosto muito daquela liderança que trabalha um pouco transformacional, tudo que a gente está discutindo agora. Eu acho que ele é importante, essa visão, né? O líder de inovação, que traz coisas diferentes. Mas eu estou gostando muito do líder de time de alta performance. Então, eu gosto muito, e para mim, quando eu trabalho em performance, eu gosto de ir muito para o esporte.
Então, se você fala assim, quem são os líderes que me inspiram? Os líderes que me inspiram, acho que são mais os atletas, né? Os técnicos que trabalham, os atletas. Então, se você vê, né, o Brian Kobe, o que ele faz em termos da performance, o que ele treinava, da maneira... Enquanto ele tem até um vídeo dele falando, né? Enquanto tem atletas que trabalham em 2 turnos, de manhã, né, e à tarde, ele falava que ele era um atleta que ele trabalhava não de manhã e à tarde, ele trabalhava 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde e talvez um pouquinho à noite. Então, assim, mas o que significa isso? Significa que quando eu estou treinando, quando você treina 2 vezes, eu estou treinando 5 vezes. Isso depois de 5 anos eu vou ter uma performance que eu vou estar imbatível, né? Porque não adianta você querer treinar mais tempo, porque eu já estou 5 anos na sua frente. Então, eu acho hoje, para mim, o que está me inspirando são esses líderes de alta performance. Eu acho que como tirar a alta performance. Eu sou muito descrente do mediano, do medíocre, né? Do estar conforme. Eu gosto da superação. Então, aqueles que estão me inspirando hoje é o aspecto de superações, né? Aqueles que vão além daquilo que podem ir, que acham que podem ir. E como que você vê uma coisa que eu tenho, um pilar que eu tenho buscado me desenvolver, é esse terceiro pilar de pessoas. Como que você vê o papel do líder na comunicação com o time, na empatia? Você acredita que somos treinados para isso? A gente, aonde que a gente, como que as pessoas, a sua experiência mostra isso? Essa capacidade de falar, ainda mais tendo uma nova geração, nativos digitais, que tem padrões de resposta diferentes de outras gerações. Como que você vê o papel do líder no pilar pessoas, principalmente no conceito de comunicação? Luiz, eu sempre achei e acredito que o líder ele muda pessoas, né? Você fala, nós podemos ser treinados? Claro que você pode ser treinado, você pode melhorar a sua comunicação, né? A sua escuta, né? Uma escuta mais ativa, né? Não adianta ser um líder verbal, já falamos isso recentemente, né? O líder tem que escutar, ele tem que ter percepções, né? Eu acho que ele tem que pegar pulso, né? Você é médico, ele tem que pegar pulso. Pega o pulso do seu funcionário, do teu time, né? Investir tempo nessa troca. Eu acho que essas habilidades, dessas trocas, elas são inspiracionais. Eu acho que é onde eu falo que as trocas, né, ela tem os 2 sentidos, né? Ele não tem um único sentido. Eu não só dou, eu dou e recebo. Eu acho que esta é a maneira mais efetiva de a gente poder trocar. Por isso que a palavra trocar não é só dar. Eu acho que liderança faz isso. Eu tenho, obviamente, que ao longo da minha carreira eu fui talvez um líder mais assertivo no primeiro momento, né, por condução, por levar o time naquilo que era necessário, o que precisávamos fazer. Acho que no segundo momento você trabalha um líder mais inspirador, né, de um líder mais de compartilhar. E eu acho que hoje eu estou no momento, talvez pela própria energia, você não ter o tempo todo de ficar à frente das coisas, eu acho que eu estou mais no momento de trabalhar uma reflexão dos princípios da liderança e, obviamente, da humanidade. Eu traria o aspecto talvez mais filosófico, né, da sociedade, do ser humano, como que a gente pode tocar melhor, entender melhor essas diferenças. Eu acho que são fases. Na hora que você está no front, meu amigo, você não vai ficar discutindo filosofia, né? Você tem que ir, vamos junto, né? Eu vou para a guerra, eu vou contigo, eu acredito nesse propósito. Quando você depois está trabalhando um aspecto do desenvolvimento, da estratégia, do posicionamento, obviamente você pode pegar as essências que são fundamentais para isso. Eu acho que tem que trabalhar um aspecto mais global, né? Não adianta você pegar por partes.
Eu acredito, obviamente, que existam necessidades específicas, e você pode ter estímulos específicos, mas um líder completo, ele é um líder que ele aborda um sistema como um todo, né? Que ele entra na sua essência, na sociedade, nas suas necessidades e, obviamente, nas organizações e, obviamente, trazendo aquilo para os seus propósitos. Sensacional, De Luca. Para a gente encerrar, cara, a sua mensagem aí para o ano de 2024, o que você gostaria de compartilhar para quem está nos ouvindo, ou alguma mensagem para deixar agora para 2024? Eu acho que a minha mensagem é um exercício que a gente tem que fazer, não é nenhuma mensagem, qual foi a sua reflexão de 23? É que nós estamos fazendo aqui, eu e você. Qual foi a sua reflexão sobre 23? O que deu certo, o que não deu certo? Os seus goals e objectives para 23 foram atingidos? Se não foram atingidos, por que não foram atingidos? O que faltou? O que se precisa melhorar? Começa o ano determinando os seus goals e objectives para 24. Quais são os seus, a sua meta que você pretende fazer isso em 24? O que você quer aprender? Né? O que você quer transformar? E não só no aspecto corporativo, no social também. Né? Como é que você pode ser um ser humano melhor, um líder melhor, um chefe de família melhor, um colega de trabalho melhor? Né, um amigo de equipe melhor, né? Como é que você pode melhorar? Como eu tenho falado da performance, como a gente pode fazer mais de maneira melhor, né? Não se acomodar. Eu gosto de trabalhar isso. Eu estou chegando no final do ano, eu vou fazer 63 anos, um menino de 63 anos. Correndo uma maratona. E eu tenho uma maratona agora, em março de 24, vai ser... Provavelmente minha 18ª maratona, eu vou pegar uma mandala, que é da World Majors Marathon. Eu estou super motivado. Esse já começou minha meta, né, de 24. Ela começou, obviamente, no final de 23, que é pegar uma mandala das principais maratonas do mundo. Né, e eu não vou parar. Eu já estava conversando com um colega, né, esse é meu início de meta de 24. Eu estava conversando com um colega de uma maratona, uma ultramaratona para 25. Né? Essa é a cabeça da performance. Se você fala assim, qual é a minha meta para 24? 24 eu tenho várias coisas, mas eu já estou olhando 25 também, tá, Lourenço? Porque eu acho que querer fazer mais, querer poder fazer mais coisas é construção. Então, assim, minha mensagem é construam. Construam, né, o que você está buscando. Olhem as suas deficiências para você poder melhorar as suas construções. Sensacional. E eu sou fã desse seu empenho e eu me espelho em você, porque eu também faço as minhas corridas e quero chegar aos meus 63 anos também correndo. Não sei se uma maratona, mas talvez uma meia maratona. Você vai correr mais. Nós vamos correr uma ultramaratona juntos ainda. Não com o teu 63, porque eu não vou esperar tudo isso. Mas a gente vai correr juntos ainda há muito tempo. Obrigado pelo tempo aqui. Quero te desejar um Feliz Natal, que você tenha boas festas com a sua família. Lourenço, você fala de inspiração. Eu já te falei isso na primeira vez. Eu te acompanho desde a pandemia. Né? Você é um líder, né, que inspira. Eu gosto de estar com você. E essa troca que nós fazemos, né, eu agradeço, então, o que nós fizemos agora em 23, o que nós podemos fazer em 24. Te parabenizo pelas suas realizações, né, de 23 e te desejo novas realizações e conquistas para 24. Valeu, De Luca, obrigado. E eu quero desejar para você também, nossa audiência aqui do podcast Saúde Digital, que nos acompanha desde 2018 e a gente está encerrando mais esse ano de 2023. No YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast. Quero te desejar um Feliz Natal de Cristo, que você e sua família tenham boas festas, que seja tempo de reflexão, tempo de descanso e tempo de energia, de recarregar as energias para que em 2024 você possa correr riscos para transformar a saúde. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.